Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa descritiva do evangelista João. Evangelho das alturas. João capítulo 4, versos 23, 24 a seguir. É um texto famigerado, se bem que para quem ama a Bíblia não deveria existir texto desconhecido, não deve ser tido, conhecido, tratado como um texto místico. Isto é, não existe texto mais ou menos poderoso, existe texto, sim, mais ou menos conhecido, falado. O fato de muito falar não evidencia necessariamente o conhecer. E o fato de conhecer sem exercer não tem utilidade alguma. Então, permita-me dar essas inicialmente, já começando na pedrada, né? Pesado. Permite-me fazer esses apontamentos, ok? Primeiro, não é um texto místico, não é um abracadabra gospel. Segundo, o fato de ser um texto extremamente conhecido, famigerado, não necessariamente quer dizer que de fato seja conhecido. Parece contraditório, né? Então isso é paradoxal. O fato de ser citado não necessariamente significa ser conhecido. Terceiro, o fato de ser conhecido não é o bastante suficiente. É preciso ser praticado. É a história de Nicodemos, João 3, o capítulo anterior. Mestre, eu analisei. Dentro da minha pesquisa, eu cheguei à conclusão. O Senhor é quem o Senhor diz ser. O que Jesus disse para João? Ou melhor dizendo, para Nicodemos, em João 3? Que bom que você sabe. Que ótimo que você sabe. Isso é muito bom. Só que não é o bastante. Saber é bom, mas é preciso nascer. Ok? João capítulo 4, verso 23 a seguir. João capítulo 4, eu o nomino como o capítulo da adoração. O que vou dizer agora pode parecer para muito uma infantilidade, uma forçação de texto. Penso não ser. Vamos pensar. João é o quarto evangelho. Claro, só existe um evangelho, você entende, né? É o quarto evangelista, cujo seu nome tem 4 letras. João capítulo 4 tem por texto áureo desse capítulo o versículo de número 4. E o verso de número 24 é o texto áureo da adoração. Mas isso é apenas coincidência, ok? Bem rápido, bem simples. João capítulo 3, nós pregaríamos em João 4. Jesus é um missionário estratégico. João capítulo 4, nós pregaríamos em João 3. Como assim, pastor? Elucido. João 3, Jesus prega salvação a um homem que, em tese, nós julgaríamos como um homem salvo, o Nicodemos. João capítulo 4, Jesus prega adoração a uma mulher que nós diríamos, ela sim precisa ser salva. E ele precisa saber sobre adoração, porque ele é um adorador. E ela precisa saber sobre salvação, porque ela é uma pecadora. Jesus, o missionário estratégico, ele inverte. João capítulo 3 é tido por muitos como texto áureo da Bíblia, sobretudo texto ouro, que é o verso 16. Porque Deus amou o mundo, lembra disso? Porque a maior explicação, Deus, o maior ser, amou o maior amor, o mundo a maior comunidade, de tal maneira a maior expressão, que deu a maior ação, o seu filho o maior presente, o unigênito o maior grau, para que o maior propósito, todo aquele o maior necessitado, que nele a maior atração, crê a maior fé, não pereça a maior segurança, mas tenha a maior posse, a vida eterna o maior presente. Então é um verso macro, ok? Então esse texto ouro da salvação é João 3. O texto ouro ou áureo da adoração é João 4. E João 3 e João 4, Jesus pregou para uma pessoa. João 3 para um homem, João 4 para uma mulher. João 3 em um horário inusitado, à noite. João 4 em um horário inusitado, aproximadamente sol do meio-dia. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque o sol do meio-dia tem seu fulgor maior. Aquela mulher estava debaixo de luz, vivendo em trevas. Então, quando Jesus, o sol da justiça, chega, não há luz que brilhe mais do que ele. É o mesmo episódio, a mesma conexão de Atos capítulo 9. Em pleno meio-dia, aproximadamente ali, com o horário em toda a sua força, brilhou uma luz que cegou Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso, ao ser cego, passou a enxergar.
Que coisa maravilhosa, né? Mas vamos lá, voltando aqui. João 3, a um homem. João 4, a uma mulher. Horários inusitados, tanto para um quanto para o outro. João 3, ele prega um homem que você sabe o nome, o Nicodemos, da mais alta estirpe. João 4, ele prega uma mulher que você não sabe o nome, mas estereopaticamente, além de ser uma mulher samaritana, é comprometida com o pecado e ela é sinônimo de alguém que vive em transgressão. Então, esse é meu Jesus. Tem evangelho para homem, tem evangelho para mulher, tem evangelho para moralista, João 3, tem evangelho para imoral, João capítulo 4. Esse é meu Jesus. Salva judeu, salva samaritano, salva judeu, salva gentil. Tem para tudo e tem para todos. Estou falando apressadamente a fim de ganhar tempo. O assunto aqui é adoração. Como o assunto é adoração e como você tem esses interpassos que eu acabei de comunicar-lhe, o que você entende sobre tudo? Adoração não é consequência, adoração é a causa. Repito, adoração não é consequência. Adoração não é consequência da casa que moro. Eu não preciso morar numa casa palaciana, luxuosa, nabascada em poder. Não. Eu posso morar numa choupana. Você lembra de Acabe versus Nabote? Um do ladinho do outro? Como é que pode o palácio de Acabe, a casa de inverno de Acabe, versus a vinheta, né? O vinhedo simples de Nabote? Por que o Acabe desejava tanto a vinha de Nabote? É que sobre a vinha de Nabote os céus estavam abertos. E sobre a casa palaciana, faraônica, extraordinária, luxuosa de Acabe, os céus estavam encerrados. É por isso que o Acabe inveja o Nabote. Conseguiu pegar? Agora vem comigo. Então, observe. Adoração não é, de modo algum, a consequência. Adoração é a causa. Eu não adoro como consequência do carro que ando, da casa que moro, da roupa que visto, do status, se é que tem, do dinheiro, se é que tem, da saúde, se é que tem. Eu adoro como, aleluia, causa primária da minha existência. Quer comais, quer bebais, 1 Coríntios 10, 31. Fazem tudo para quem? Para a glória de Deus. Essa é a razão da minha existência. Qual é o fim último, segundo os teólogos de Westminster? Lembra a citação deles? O fim último é adorar a Deus, agradar a Deus e gozá-lo para sempre. Como pode ser feito isso? O conhecendo. Então, o fim último da existência humana é conhecer a Deus e regozijar-se e deleitar-se e gozar-se nele. Entendeu? Regozijar-se, alegrar-se nele. Tu nos criaste para ti. Agostinho de Hipona, em seu livro Os Confissões. Tu nos criaste para ti. Nossa alma não encontrará paz até que repouse em ti. Repito, adoração não é consequência, adoração é causa. A partir desse texto nós compreendemos o quê? Segundo Jesus, ele vai corrigir, parafusar. Ele vai acertar o que está desconcertado. Então, segundo Jesus, existem verdadeiros adoradores de um Deus falso, verdadeiros adoradores de um Deus falso. São adoradores? São. São verdadeiros? São. Porém, infelizmente, adoram um Deus falso. Adoradores que fazem até mesmo loucuras em nome da religião, em nome do fanatismo, em nome da compreensão equivocada. São verdadeiros adoradores. Porém, infelizmente, adoram um Deus falso. E existe, para a nossa tristeza, falsos adoradores de um Deus verdadeiro. Deus é verdadeiro, Deus é espírito, mas o adorador é falso. Falso por quê? Às vezes questão de caráter, às vezes questão de ideologia, às vezes quebra de princípio, e grave isso no seu coração. Todo princípio que você quebra te quebrará. Isso é terrível. Quando eu quebro um princípio, eu sou quebrado por esse princípio. Existem pessoas à procura e à busca de um milagre, quando na verdade elas não precisam de um milagre. Elas precisam apenas corrigir um princípio. Campanhas que são importantes, são necessárias, sobe e desce monte, campanha de jejum, campanha de oração, né, e tantas outras coisas. Remédios, remediações, deveriam ou poderiam ser evitadas se houvesse uma intervenção e aquilo que nós chamamos de
Não é apenas paliativo ou remediativo, mas também serve necessária e precisamente. É preciso ser e servir como preventivamente de antídoto. Então acredite, princípios são antídotos. Milagres, por vezes, são remediativos. Tem gente que vive mendigando milagres. Por exemplo, eu não cuido-me quanto à alimentação. Aí eu preciso de um milagre, entendeu? Para resolver a minha glicose, diabetes, colesterol, pressão alta, tantas outras coisas. Dei um exemplo. Eu não cuidei da minha esposa como deveria, do meu cônjuge como deveria. Aí vive mendigando, fazendo campanha, a busca de um milagre, preciso de um milagre na minha casa. Não tem problema, mas antes tarde do que nunca. Mas acredite, alguns destes ou destas, se tivesse cuidado melhor do seu cônjuge, amado mais, priorizado mais, não estaria fazendo milagres ou precisando de um milagre. Então, muitos milagres que nós precisamos é fruto, muitas vezes, da nossa imprudência, é fruto, muitas vezes, da gente buscar algo sem a direção de Deus e tantas outras coisas. Então, voltando lá no suprassumo, existem verdadeiros adoradores de um Deus falso. Existem falsos adoradores de um Deus verdadeiro. Então, que Deus nos livre. Eu creio que se você está em Cristo Jesus, você já é um adorador de um Deus verdadeiro. Agora, um Deus verdadeiro precisa necessariamente que nós o adoramos como? Em espírito e em verdade. E essa é a fala de Jesus para esta mulher. Outro sim, preciso lembrar-lhes que nesse texto de João 4, 23 e 24, que a gente já vai fazer leitura, Jesus vai valer-se de mais uma via de regra. Que via de regra é essa? Partindo da negativa para a positiva. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo de número 13, Paulo, antes de dizer o que é o amor, ele diz o que não é o amor. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, lembra o Sermão do Monte? Antes dele dizer o que é exceder, Mateus 5 e 20, ele vai dizer o que não é exceder. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, da negativa para positiva. Salmos 1, antes de dizer o que um justo faz, que é meditar na palavra do Senhor dia, noite, a consequência disso, a frutificação, ele vai dizer o que não faz. Não anda no caminho do ímpio, lembra disso? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, antes de dizer o que é, Jesus vai dizer o que não é. Agora vamos lá. João capítulo 4, verso 23. Você viu como vai abrindo o leque? Mas a hora vem, disse Jesus, e agora o é. Então, inicialmente, Jesus já está dizendo, uma adoração não vai esperar momentos, dias ou horas favoráveis. Um adorador não espera um congresso. Um adorador não espera o incentivo de alguém. Um adorador vai adorar, sem necessariamente precisar de um convite, de um agendamento. Gente, adoração não é um programa da igreja. Vamos fazer uma campanha de adoração. Gente, vamos pensar o seguinte. Por que nós fizemos missão? Porque falhamos na adoração. Se todos os homens adorassem a Deus, nós iríamos ser missiólogos para quê? Iríamos pregar para quem? Então, inicialmente, a adoração não retém-se a um horário, a uma hora, a um local específico. Mas a hora vem, e agora é, em que verdadeiros adoradores adorarão. Então, observe, verdadeiros adoradores adorarão. Então, aquilo que faço, melhor dizendo, é consequência daquilo que sou. Se eu sou um adorador, eu irei adorar. Se eu sou um pregador, eu irei pregar. Se eu sou um pecador, eu irei pecar. Então, para um adorador, é antinatural não adorar. Fazer qualquer coisa que não seja para adorar a Deus é antilógica, é um acidente. Fazer qualquer coisa que não leve Deus em consideração é contrário à sua nova natureza. Ele morreu para o mundo, ele agora nasceu para Deus. Então não é penoso, não é pesaroso. Não precisa esforçar-se. É natural de uma nova natureza, adorar a Deus.
Então, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Lógico. Só posso ser um verdadeiro adorador se eu adoro ao Pai, necessariamente. Caso contrário, cairei lá. Eu sou um verdadeiro adorador de um Deus falso, então, consequentemente, a falsidade do adorado inutilizou a adoração do adorador. Adorarão ao Pai, e de que modo se adora? Em espírito, não na carne, e em verdade. Não mentirosamente, não falsamente, não hipocritamente, não midiaticamente. Por quê? Porque o Pai procura. Pregador? Não. O Pai procura. Cantor? Não. O Pai procura quem? A tais, ou os tais, que assim fazem. Então Jesus está dando mais uma dica. A adoração não é centralizada em pessoas. A adoração não é centralizada na tietagem gospel. Eu gosto desse pregador. Não, eu não gosto daquele. Você pode opinar, você pode e deve ter, acho não, tenho certeza, que não há problemas nenhum quanto a isso. O que há de problema é quando você restringe, limita ou condiciona a adoração a Deus por causa de quem prega ou por causa de quem conta, ou por causa de quem canta. Isso é um problema sério. Eu não preciso gostar da mensagem para dar glórias a Deus. Deus é digno de ser honrado e glorificado. Se o pregador foi infeliz na sua colocação, se a mensagem talvez não falou com você, mas falou com outro, não foi o que você desejaria ouvir, Deus deixa de ser digno de ser adorado por isso? De modo algum. Deus é espírito. Jesus está dizendo mais uma dica aqui. A adoração não pode ser efetuada se não for no espírito. Segundo o padrão do espírito. Com a ideia do espírito. Com os princípios do espírito. Eu só posso adorá-lo se for em espírito. Necessariamente. E importa que os que adorem o adorem. E de que modo? Em espírito e em verdade. Quer dizer, nada vale adorá-lo se não for desse modo. A única adoração validada por Jesus é esta. Então Jesus está dizendo o seguinte à mulher samaritana: a adoração não é centralizada em lugares. Lembra da pergunta dela? Os samaritanos dizem que é aqui, vocês dizem que é aqui. Eu até vou ler o texto aqui, ó. Jesus chegou a dizer, verso 22, vós adorais o que não sabeis. Então, observe, a adoração, segundo Jesus, não é uma transe. Não é isso. Daí não atende o culto racional. A adoração não pode ser centrada em culto sensorial. Então, irmão, adore a Deus. Não estou sentindo de adorar. Como assim não estou sentindo de adorar? Você não precisa sentir para adorar. Você precisa só entender, só saber. É só você ser cônscio que Deus é digno de ser adorado. Então eu não preciso sentir. Jesus continua dizendo, vós adoreis o que não sabeis. Então não dá para adorar corretamente. Porque vocês não sabem o que estão fazendo. Não tem um culto, como disse Paulo, não é um culto racional. Nós adoramos o que sabemos, disse Jesus. Então a adoração legítima, ela está condicionada a uma percepção, a um discernimento, a uma compreensão. Aquilo que eu não entendo, eu não desfruto. Mas observe, lá no verso 19, disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Não é o assunto aqui, mas olha como a adoração ela é processual, assim como a salvação também. Inicialmente ela olhou para Jesus como um judeu qualquer. Como falas comigo sendo tu um judeu? Inicialmente um homem qualquer. Chegando mais perto, um judeu qualquer. De um judeu qualquer, ela entende-o como um profeta. E de profeta, ela entende-o como um senhor. E agora, esse senhor, ela vai compreendê-lo como um Deus, digno de ser adorado. Inicialmente estou diante de um homem qualquer. Posteriormente estou diante de um judeu qualquer. Depois estou diante de um profeta. Aí já não é mais qualquer, porque não existe profeta qualquer. Depois estarei diante de um senhor e, consequentemente, de um Deus. É processual. Vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Geografia. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Então o que disse Jesus? Nem aqui, nem acolá. Verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, sem esperar dia, sem esperar lugar, sem esperar congresso, sem esperar convite.
Verdadeiros adoradores adorarão ao Pai sem esperar a bênção, sem esperar o milagre, sem esperar a cura, sem esperar a provisão. Verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Está lavando roupa, está adorando a Deus, ô glória. Está no carro, está dirigindo, está adorando a Deus. Em qualquer lugar que seja, está comprando, está vendendo, adorado seja Deus. Então, em suma, adoração não é centralizada em lugares sagrados. A adoração, ela não é centralizada em um culto transe, isto é, a adoração não pode ser efetuada sem entendimento. Disse Jesus, vocês adoram, mas não sabem. Você não sabe o que vocês estão fazendo. A adoração não é centralizada em outro alguém que não seja na pessoa de Deus Pai, por isso adoradores ao Pai. Então ela precisa necessariamente ser endereçada sobretudo em Cristo. E por fim, a adoração ela só é legítima se ela for bíblica. Não existe adoração fora das Escrituras, fora dos ditames, fora das balizas escriturísticas. Então, a adoração verdadeira, a legítima, a que o Pai recebe, ela só pode ser legitimada mediante as Escrituras. São as Escrituras que têm a pauta, o plano, o projeto, a planta, pela qual, de que modo, quando, aonde e quem deve ser adorado. Adorado seja Deus. Observe que eu falei apressadamente e já foram 21 minutos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Adorado seja Deus.